Agora vai. Vê se dá certo agora. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Fala, Rodrigo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Leni. Vamos lá. Boa noite, Lucas. Agora na festa. Aê! Henrique Altran. Agora sim. Boa noite, meu amigo. Boa noite, senhor Felipe Viana. Tranquilo? Show de bola. Como é que estão as coisas por aí? Tudo beleza. O convite tinha inspirado, rapaz. Eu apertando lá e o bicho não entrava. Estranho. Eu reiniciei o Instagram aqui e aí deu certo. Tudo tranquilo? Como é que tá? Cara, tudo só não tá melhor porque a mulher tá do outro lado do mundo, né? Japão? Quase. Tá? Ixi, Nesse exato momento ele está na Croácia. Aff, Maria, é longe, viu? É. Ela foi visitar a irmã dela na Alemanha e depois foram passear nas praias da Croácia. Ela, a irmã e a sobrinha. O que é que você tá fazendo em Fortaleza, Henrique Altran? Cara, desde que ela viajou há uma semana atrás, ela só volta segunda-feira, né? Desde que ela viajou há uma semana atrás, eu venho me fazendo essa pergunta. O que é que eu tô fazendo aqui? Deveria estar na Croácia. Deveria estar na Croácia, é verdade. E aí, cara, como é que foi sua semana? Semana passada? A gente acabou não se encontrando semana passada, né? Foi exatamente quando ela tava zarpando. Foi. Mas não faz mal. Estamos aqui de novo, no mesmo horário, no mesmo dia. É isso aí. A gente tarda, mas não falha. O Altran, na semana passada, eu abri uma caixinha de pergunta. Ótimo. Em 2 horas, chegaram mais de 50 perguntas. Aí eu disse, rapaz, vou ter que fazer uma live. Aí aproveitei o momento que que legal. a gente fez. Aí deu para fazer uma live. Foi massa. Foi legal também. Ótimo. Então vamos ver essa história. Você tem as perguntas aí? Ou você quer... Vamos oferecer a oportunidade do pessoal entrar ao vivo, se quiser perguntar. Bora. Não, as perguntas eu abri, mas já respondi na live que eu fiz. Sabe? Tá. Tu já respondeu. Tá certo, entendi. Então, galera, quem quiser perguntar alguma coisa pra gente, tá? Pode fazer 2 coisas. Pode colocar na caixinha de perguntas que tem aí. Vocês estão vendo aí na parte de baixo aí do visor de vocês. Tem um pontinho de interrogação. Vocês podem colocar as perguntas aí. Ou, se você quiser, você também pode entrar ao vivo aqui com a gente e já perguntar direto, tá? Então aproveita. Coragem, Quem tiver coragem, pode fazer isso. Quem tiver coragem, porque tem muita gente que fica só sem com vergonha. Pessoal, já apareceu uma pergunta aqui. A Ana. Peraí. A Ana Bedran tá pedindo para a gente falar um pouquinho do glucagon. Vamos falar do glucagon, Ninguém então. melhor do que Henrique Altran para falar sobre isso. Tu fica se esquivando, né, porra? Meu amigo, o professor aqui é você. Eu vou só complementando. Cara, glucagon. Glucagon é o hormônio oposto, né? O antagônico da insulina, né? A insulina ela é produzida pelas células beta do pâncreas, né? E o glucagon produzido pelas células alfa do pâncreas, né? E eles fazem exatamente o oposto do outro. A insulina tem funções anabólicas, na sua maior parte, e a insulina faz o trabalho de colocar os nutrientes, colocar o corpo e os nutrientes no sistema de anabolismo, no sistema de criação, no sistema de síntese, né? E o glucagon faz exatamente o inverso. Então, por exemplo, a insulina estimula o fígado a fabricar gordura. Estimula o tecido adiposo a captar essa gordura, né? Enquanto que o glucagon estimula o fígado a não fabricar gordura, né? Inibe a fabricação de gordura e estimula a gordura, o tecido adiposo, a queimar mais gordura, né? Então, são 2 hormônios que fazem o papel antagônico. O grande lance seria você conseguir você conseguir manter o corpo no estado aonde a elevação do glucagon é mais constante do que a elevação da insulina. Nós precisamos dos 2 hormônios, tá, pessoal? Não tem como a gente viver sem nenhum dos 2, tá? A gente precisa de insulina,
e precisa de glucagon. Né? Veja o que acontece com a pessoa que não tem insulina, que não produz insulina, que é o diabético tipo 1. Né? Então, ele precisa injetar insulina para poder sobreviver. A mesma coisa em relação ao glucagon. A gente precisa de glucagon para poder viver. O segredo seria manter manter esse equilíbrio desses dois hormônios em concordância, né? Manter um equilíbrio onde a quantidade de glucagon esteja mais ou menos equivalente à quantidade de insulina. Você manteria dessa forma um estado de queima, né? Um estado de catabolismo, né? Favorecendo o trabalho, favorecendo o processo de queima de gordura, se o seu objetivo for perder gordura, né? Para fazer isso, né? Para você poder estimular o glucagon a ser liberado, né? Você precisa ter uma dieta que seja baixa em carboidrato. Porque uma das funções do glucagon é estimular um processo chamado gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? A gliconeogênese é o processo de fabricação de glicose pelo fígado. A insulina inibe a gliconeogênese. E o glucagon estimula a gliconeogênese. Então, na medida em que o glucagon estimula a gliconeogênese, o que é que acontece? Ele vai permitir que o fígado mantenha a taxa de glicose mais ou menos constante no sangue, a glicemia mais ou menos constante. Se você mantém uma dieta pobre em carboidrato, o corpo precisa desse carboidrato produzido pelo fígado para manter essa glicemia constante. É aí onde entra o glucagon. Certo? Perfeito. Então, é um hormônio que vai ajudar dentro dessa perspectiva. É claro que sempre que você está com a quantidade de glucagon equivalente à quantidade de insulina, muitas coisas diferentes acontecem no corpo, porque uma delas é o processo de cetose, né? Para você ter insulina e glucagon sendo produzidos mais ou menos de forma equivalente, você precisa reduzir os carboidratos. Na hora que você reduz os carboidratos, você mobiliza a gordura que está armazenada. E na hora que você mobiliza a gordura que está armazenada, você acaba produzindo cetonas. Né? Então, uma dieta cetogênica naturalmente vai manter os níveis de glucagon mais elevados. Isso é um ponto muito importante, porque uma vez que você está rodando em cetose, né? Uma vez que você está rodando consumindo gordura como sua principal fonte de nutrientes, o que acontece é que o seu corpo está consumindo um combustível mais limpo. Né? Seu corpo está mexendo com um combustível que libera menos resíduo. E a partir daí, é claro, menos resíduo significa menos radicais livres, significa menos envelhecimento e significa efeitos colaterais positivos da possibilidade de efeitos colaterais positivos da liberação de cetonas, né? Porque as cetonas, elas, principalmente o beta-hidroxibutirato, ela tem atividade anti-inflamatória, ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica sem a necessidade de insulina, portanto, ela vai servir de combustível para os neurônios, né? Então, tudo isso é interessante para que a pessoa possa ter melhor cognição, melhor desempenho físico, efeito anti-inflamatório, recuperação muscular mais rápida, né? Existem diversos efeitos moduladores genéticos que o beta-hidroxibutirato tem também, né? Então, ele é um fator epigenético que liga e desliga genes. Então, ele vai desligar genes defeituosos, vai ligar genes que vão fazer a reestruturação da célula, que vão fazer renovação celular. Então, tem muita coisa que está sendo pesquisada em dieta cetogênica. E aí vai aquela ressalva, né? Muitas vezes, quando a gente começa a falar de dieta cetogênica, Felipe, a galera acha que a gente está falando de uma dieta milagrosa, né? Mas não é que ela seja uma dieta milagrosa. A questão é que essa é a nossa dieta original, é a dieta que a gente deveria estar fazendo. Né? É a dieta para o qual nós fomos programados. A partir do momento que a gente saiu dessa dieta, lascou tudo. Né? Então, quando a gente volta, tudo melhora. Né? Então, exato. Basicamente... Não é uma coisa inventada no Instagram, né, Altran? Você tá vendo aí porque eu disse ninguém melhor do que Henrique Altran para falar, em 3 minutos você resumiu 6 meses de aula aí do curso de nutrição. Tudo esquematizado aí, ó. Quem não entendeu, veja a live de novo e escuta o podcast. Agora, Henrique, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Muita gente aí fala que jejum é coisa de moda, jejum é coisa da moda, coisa do Instagram. Eu tenho uma paciente que eu publiquei até a mensagem dela, eu falei com ela. Essa mulher, rapaz, ela pegou gosto pelo jejum, sabe? Ela perdeu 8 quilos. Um mês e meio, entendeu? Com o jejum.
Jejum Foi o ajuda? post que Não. você colocou agora, 8 quilos, ela perdeu 8,8 quilos, não foi? Pô, bicho. Ela pegou gosto pelo tal do jejum, viu? Ela que mandou uma mensagem morrendo de rir. Esse tal desse jejum aí. Minha pergunta: jejum intermitente, aliado a uma dieta com baseada em comida de verdade, né? Restrição de carboidrato. Ajuda também a modular isso? Ajuda também. Porque quando você tá. É aquilo que eu falei, uma dieta de. A dieta cetogênica, na realidade, Felipe, ela é uma dieta que ela simula metabolicamente o jejum, né? Porque ela mantém a insulina baixa, né? Então ela simula metabolicamente o jejum. Sem você ter que passar fome, sem você ter que ficar sem comer. A ideia seria essa, o original da dieta cetogênica, a proposta original seria essa, né? Porque a dieta cetogênica terapêutica, que foi a primeira que surgiu, ela foi inventada com o objetivo de dar mais qualidade de vida para pacientes que eram doentes de epilepsia, né? Principalmente epilepsia refratária, que não respondia a medicamentos, mas que respondia bem ao jejum. Só que, pô, se você pega uma criança que tem epilepsia refratária, né? E vai fazer a criança ficar sem comer, é muito complicado, porque a criança tem fase de crescimento, essa coisa toda. Então a dieta cetogênica terapêutica entraria aí. Com o tempo, essa dieta cetogênica terapêutica evoluiu para uma dieta cetogênica nutricional, onde você não precisa jogar a gordura tão lá para cima. Basta você diminuir o carboidrato, você já obtém os efeitos interessantes de cetose, né? Então isso aí já possibilitaria esse equilíbrio, né? Essa mistura do glucagon com a insulina em proporções mais ou menos iguais. Se você joga o jejum aí, você coloca ainda mais lenha na fogueira, né? Então você aumenta a queima de gordura e aumenta os efeitos benéficos da cetose, sem sombra de dúvidas. Perfeito, perfeito. Vamos ver mais perguntas aqui. Aqui, ó, rapidinho, Altran. Ela comentou quanto seria uma insulina baixa? 60? Não, tem que ser abaixo de 9. Não, Altran, isso. Bom, Deu uma travadinha, Altran. Uhum. Internet tem andado bem intermitente. Vamos entender primeiro o seguinte: insulina é diferente de glicemia, tá? Vamos fazer essa diferenciação, tá? Muitas pessoas confundem essas duas coisas. Glicemia é a taxa de glicose, a concentração de glicose no sangue. Ela varia de 70 a 99, é o intervalo hoje considerado oficialmente como intervalo normal, tá? Abaixo de 70, teoricamente, você teria hipoglicemia. Acima de 99, teoricamente, você teria hiperglicemia. Por que eu estou falando teoricamente? Porque muitas vezes, abaixo de 70, você pode estar com 65, 60, às vezes até menos, e estar sem absolutamente nenhum sintoma. Isso é perfeitamente normal. Tá? Existem registros em estudos científicos de pessoas indo até 30 de glicemia sem nenhum sintoma, nos clássicos experimentos que foram feitos na década de 40 e década de 50. Hoje esses experimentos não são mais feitos, né? Então, diferenciar glicemia de insulina. Insulina é o hormônio que vai fazer com que essa glicemia baixe depois que você come uma refeição muito rica em carboidrato, certo? A insulina é liberada pelo pâncreas, tá? A insulina, os níveis de laboratório são entre 2 e 25. Esses são os níveis considerados normais. Nós, nutricionistas, não consideramos esses níveis normais. Para a gente tem que ser abaixo de 10, ideal mesmo abaixo de 7, tá? Para que você não esteja resistente à insulina. Tá? Vamos ver aqui as perguntas. Tem mais pergunta aqui, Carol. É verdade que um período sem FODMAPs ajuda a aumentar a saúde do intestino? Muito provavelmente sim, não? A primeira coisa que a gente tem que... Primeiro vamos definir o que é FODMAPs, né? FODMAPS, né? Que são fruto-oligosacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis, né? Então, são substâncias que estão presentes em alimentos de origem vegetal que, ao entrar em contato com algumas bactérias específicas do nosso intestino grosso, fermentam com muita facilidade, causam desconforto e podem causar problemas também, né? Então, cebola, alho, pimentão, abacate, tem muitos FODMAPs. O nome é brócolis, couve-flor. O nome é FODMAPs, não é FoodMaps, tá? É FODMAPS. É uma sigla em inglês, certo?
Então, se a pessoa sente esse tipo de desconforto, diminuir esses alimentos é a primeira linha de tratamento para trabalhar essa questão. Né? A primeira linha de tratamento seria essa, seria trabalhar a diminuição dos FODMAPs. Você pode trabalhar primeiro a diminuição dos FODMAPs, depois, se não resolver, retirar todos os vegetais, retirar laticínios, né? Mas normalmente se tira FODMAPs e glúten, a primeira linha de tratamento para corrigir qualquer distúrbio intestinal, gastrointestinal. Depois disso, se persiste, né, e você vai tirando mais coisas. Eu já vi essa abordagem que é low FODMAP, né? Que a gente chama salvar vidas, entendeu? Eu atendi uma senhora, ela é o seguinte, ela já comia bem, ela já se alimentava bem, ela só comia, fazia jejum de manhã e de meio-dia e de noite era só vegetal e carne, vegetal e carne. Ela falou que fazia 15 anos que não sabia o que é ficar bem depois que comia. Ela comia e ficava com a barriga estufada, faltando morrer, faltando fôlego, entendeu? Sempre que ela comia carne e vegetais, os vegetais que ela escolhia, ela mirou em todos da parte vermelha dos que estão na tabela dos FoodMap. Ela acertou 100%. Acertou, conseguiu acertar. Ó, o almoço dela era repolho, couve-flor, brócolis e carne muito acebolada com alho. Nossa. E de sobremesa, uma maçã. Sempre era isso. Ou seja, todos esses vegetais que eu falei aqui, ó, tendem, teoricamente, a fermentar muito. Aí eu falei com ela, disse, ó, bora mudar tudo. Ela disse, não, mas eu já como muito bem. Eu disse, eu sei, mas vai ser melhor. Aí troquei tudo, né? Fiz uma low FODMAP nela, ou seja, retirei tudo que tendia a fermentar. Rapaz, com uma semana essa mulher mandou uma mensagem. Dizendo que fazia 15 anos que não sabia o que era ter uma vida. Comia e só faltava morrer. Ficou tranquilinho, entendeu? Eu gosto da estratégia FODMAP. Eu trabalho... O grande lance, sabe, Felipe, é que o que acontece é o seguinte, é que a gente é ensinado, né, desde que a gente é pequeno, a gente é ensinado de que os vegetais são alimentos inócuos, que você pode comer à vontade, que chá sempre faz bem, né, e todas essas coisas. E não é assim que a coisa funciona. Não estou dizendo que você deve parar de comer vegetais, não é isso que eu estou dizendo aqui, a não ser que você realmente tenha problemas, procure orientação para isso. O que eu estou dizendo, que eu e o Felipe estamos dizendo, é que você não pode encarar os... Por exemplo, veja essa senhora comia super bem. Carne, brócolis, cebola. Quando é que uma pessoa poderia dizer que essa dieta era uma dieta ruim? Não é. Não tem processado, não tem nem glúten uma dieta dessa. Mas o que acontece? É uma mulher que estava comendo um excesso de FODMAPs e ela não se dava bem com isso. Né? Então, é importante a gente ter essa linha de raciocínio e entender que nem sempre os vegetais são a melhor alternativa para a gente se alimentar. Né? Uma dieta com menor quantidade de vegetais pode ajudar muito. Mas, como eu falei, se você quer experimentar, procura um profissional para poder te orientar. Vamos lá. Próxima. Peraí. Apertei no botão errado. Que coisa, meu. Meus dedos estão muito grossos, cara. Chikungunya e Covid, tudo junto. Covid foi sintoma leve. Chikungunya foi forte. Pode ter mais queda de cabelo? Cara, eu já vi relatos de pessoas pós-Covid tendo problema de queda de cabelo, mas assim, eu aprendi com a Sabrina. Sabrina foi minha aluna, a Doc Sabrina, e a Sabrina foi minha aluna quando tinha 12 anos de idade, pra você ter uma ideia de como eu tô velho, né, cara? Mas eu sou um velho enxuto, não? É um veião que a gente tem que respeitar. Não é? E aí, cara, ela me falou o seguinte, Henrique, qualquer coisa relacionada com queda de cabelo tem que se excluir obrigatoriamente doenças de pele. Porque queda de cabelo, se for, por exemplo, uma doença de pele, a gente pode trabalhar alguma coisa para essa queda de cabelo reduzir ou pelo menos ela ser parada, né? Ela não progredir. Né? E se ela for uma doença de pele e você não tratar como doença de pele, o cabelo vai continuar caindo, daqui a pouco a pessoa está careca e não tem mais retorno. Né? Então sempre verifica se tem alguma coisa relacionada com a doença de pele. Antes de pensar em suplemento e não sei o que, sempre verifica. Tá? Mas existem suplementos que você pode utilizar. Normalmente, um suplemento que contenha ferro, contenha zinco, contenha vitamina do complexo B, contenha vitamina C, são suplementos que são utilizados para queda de cabelo. Beleza? Perfeito. Alguma coisa a acrescentar, Felipe? Não. Ok, então vamos lá. Fala um pouco do glucagon, já foi. Intolerantes à lactose podem consumir coalhada? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, tá?
porque permite que a gente ensine muita coisa aqui. Bom, primeira coisa, laticínios. Vamos logo entender uma coisa em relação a leite, tá? Que para que o pessoal gosta muito de dizer, leite é inflamatório ou leite não é inflamatório. Gente, leite de vaca é o alimento ideal para o bezerro recém-nascido. Disso aí ninguém pode fugir, tá? Mas, aí você pode dizer assim, ah, então quer dizer que eu não posso tomar leite. Calma, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é o alimento ideal, do mesmo jeito que leite materno é o alimento ideal para o ser humano recém-nascido. Tá certo? Agora, nós somos seres humanos. Nós não somos leões que não conseguem metabolizar nada. Nós não somos vaca que só consegue comer capim. Nós aprendemos, ao longo do nosso processo evolutivo, nós aprendemos a mexer com vários tipos de alimentos. Tanto é que a nossa dieta não é uma dieta considerada estritamente carnívora, é uma dieta onívora. Nós podemos comer vegetais, nós podemos comer carnes, tá? Então, o leite faz parte da dieta humana, ok? Dentro do leite, nós podemos separar duas coisas. Basicamente, duas coisas. Três coisas. Quatro coisas. Gordura, água, lactose, que é o carboidrato, e as proteínas do leite. Vamos falar de cada um. Água e gordura não vou tocar porque é o básico, né? Lactose, que é em relação à sua pergunta para a gente responder. A lactose é um carboidrato, é um disacarídeo, composto de duas unidades. Uma unidade de glicose e uma unidade de galactose. Tá? A Aire, ela está dizendo que perguntou ao Felipe acima. Aire, bota a tua pergunta lá na caixinha de perguntas, já já a gente chega lá, tá bom? Então, a lactose, ela é um disacarídeo, como eu falei. Ela tem galactose e glicose juntas. Quando você consome o leite, consome o laticínio, existe uma enzima dentro do nosso corpo que corta e separa a glicose e a galactose. Essa enzima chama-se lactase. É a mesma enzima que você toma quando você é intolerante à lactose e quer comer alguma coisa que tenha lactose. Tá? Então, a lactase nós produzimos. A gente tem a maior produção de lactase na nossa infância, porque nós somos mamíferos. Depois que a gente passa da fase de lactação, a tendência é perdermos a capacidade de fabricar a lactase. Ok? Do mesmo jeito que o leão não toma mais leite quando amadurece, do mesmo jeito que o bezerro para de tomar leite e começa a comer capim quando amadurece. Tá? Nós somos a mesma coisa. Tá? O que acontece é que, em alguns casos, tá? A gente teve o retorno desse gene à atividade em algumas populações. Então, nós temos hoje em torno de 23 a 25% da população mundial conseguem digerir lactose. Certo? Eu faço parte dessa população. Eu digiro lactose sem absolutamente nenhum problema. Tá? Então, quando eu tomo leite, o que é que acontece? O leite, a lactose vai ser quebrada e eu vou absorver a glicose e vou absorver a galactose. A pessoa que é intolerante à lactose, quando ela toma o leite, essa lactose passa direto e vai fermentar. Na hora que ela fermenta, aí ela libera substâncias tóxicas, libera gases, e aí dá diarreia, dá dor de barriga, dá flatulência, é o seu caso, né, Felipe? Que é intolerante à lactose, tá? Então, veja bem, a pessoa que é intolerante à lactose, ela não é nem doente, tá certo? Não pode ser considerada uma pessoa doente, que tem uma patologia, tá? A pessoa que é intolerante à lactose, ela simplesmente está seguindo o curso natural da evolução do próprio organismo, que é não ter a capacidade de ingerir leite. Mas atenção. Nós aprendemos ao longo do tempo, lembra que nós perdemos a capacidade de digerir a lactose, tá certo? E essa capacidade retornou há uns 10, 12 mil anos atrás. Então, se a gente perdeu e retornou depois, significa que nós continuamos a beber leite, porque o leite é um alimento ancestral. Então, a gente desenvolveu técnicas para modificar a estrutura do leite e poder ingerir. Que técnicas são essas? São as técnicas de fermentação. Então, quando eu pego, por exemplo, o leite, coloco esse leite, pego um outro iogurte, né? Coloco dentro do iogurte natural, coloco dentro do leite, estou introduzindo naquele leite lactobacilos, bactérias que vão fermentar aquele leite e multiplicar aquela coalhada. Certo? O que é o processo de fermentação? Oi? Onde as bactérias comem o açúcar do leite. Isso, o que é o processo de fermentação? É onde as bactérias vão fermentar, vão consumir o açúcar do leite. Ou seja, vão consumir a lactose. Na medida que essas bactérias consomem a lactose, essa lactose é fermentada e ela é transformada em ácido lático. Por isso que as coalhadas têm aquele sabor um pouco ácido.
né? E esse ácido lático é que faz com que a coalhada também fique com aqueles grumozinhos, né? E aí você tem uma estrutura um pouco mais cremosa. Então, uma coalhada tem menos lactose do que o leite. Logo, a pessoa que é intolerante à lactose, ela pode não tolerar a quantidade de lactose presente no leite, mas pode tolerar a quantidade de lactose presente na coalhada. Isso é uma questão individual. Precisa ver cada caso. A Tá? quantidade importa também, né, Altran? A quantidade importa também. Você vai tomar 1 litro de coalhada, pode ser que você mesmo que seja tolerante, você não aguente. Né? Então, isso tem que verificar. Além do processo de fermentação para gerar a coalhada, a gente também sabe que existe o queijo. O queijo é um processo de fermentação que é levado ainda mais adiante. E além do fermento, né, dos lactobacilos e do leite, é colocado no queijo também uma enzima chamada renina, que é a mesma enzima que nós produzimos, nós, seres humanos, produzimos lá no nosso estômago, e que faz com que todo mundo aqui já viu quando o bebê gofa, né? Aquele arrotozinho que acaba regurgitando um pouquinho de leite, e você vê que parece um queijo que sai. Aquilo ali é a renina em atuação. A renina, ela coagula a proteína do leite, transformando em queijo. Então, um queijo, ele tem leite, fermento e coalho. Coalho é a renina. Tá? Então, o queijo ele é mais fermentado do que a coalhada. Via de regra, o intolerante à lactose não aceita leite, às vezes aceita coalhada, quase sempre consegue consumir o queijo sem tanto problema. Tá? Mas tem intolerante à lactose que não pode nem chegar perto. Meu ex-cunhado, por exemplo, quando ele provava alguma coisa que tinha remotamente um pouquinho de lactose, ele já tinha diarreia grande. Entendeu? Então, o que acontece? Qual é o grande problema aí? O grande problema aí aconteceu, inclusive, com meu filho esse final de semana. Ele foi inventar de comer uma pizza barata demais, né? E aí, o que foi que eu disse pra ele? Cara, tu não tá comendo pizza, tu tá comendo lixo em formato de pizza. R$ 22 a pizza grande, mas tu acha que isso é pizza que presta? Tem como fazer uma pizza boa com Não tem como. Aí, o que acontece? Como é que o cara consegue fazer uma pizza desse valor? Atenção para poder entender. A indústria aprendeu que ela consegue fazer queijo sem ter que esperar a fermentação e sem ter que esperar a coagulação. Para isso, basta pegar o leite e acidificar. Ou seja, colocar a vinagre ou colocar ácido lático. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Coagula a proteína e eu faço um queijo fake. Na realidade, é só leite coagulado. Não tem a fermentação, não aconteceu. Portanto, é um queijo fake que tem alta quantidade de lactose. Então, a pessoa, em casa, comprava o queijo decente, né? Comprava o queijo não fake, o queijo de verdade, não sentia nada. Aí foi pra pizzaria comer pizza porcaria, sentiu intolerância à lactose. Por quê? Porque ela não estava comendo queijo, ela estava tomando um leite coagulado. Não havia sido fermentado, tá? Então, respondendo a pergunta da Zilvani, né? Tem que verificar, Zilvani. Tem que verificar. Pode consumir coalhada, mas tem que verificar. Você queria acrescentar alguma coisa, Felipe? Acho que vale a pena falar mais um pouco sobre caseína. Não sei se a gente já tocou, né? Boa. Então, como eu falei, tem 4 componentes, né? Água, gordura, lactose, que foi o que eu acabei de falar, e a caseína. A caseína é a principal proteína do leite, certo? A caseína, ela tem o tipo A1 e o tipo A2, né? O tipo A1 é um tipo mais difícil de você encontrar, porque o tipo A2, que é a caseína que vem do gado leiteiro, que aconteceu essa modificação há algum tempo atrás, essa mutação genética, que fez com que o gado produzisse mais leite. Então esse gado começou a se reproduzir mais, porque se ele dava mais leite, era óbvio que eu queria mais ele. Então hoje praticamente você só encontra esse leite A2. E a princípio parece que essa caseína A2 pode causar fenômenos alérgicos, pode causar aumento da permeabilidade intestinal em algumas pessoas, né? Então precisa ficar ligado. A Toya está falando que queijo é um vício. Tem que ter muito cuidado com o queijo. Queijo é o tipo do alimento que encaixa numa dieta low carb, mas é um sério sabotador de dieta, porque é bom demais. Muito fácil você consumir. Nossa, é gostoso e já tá fácil pronto. demais. Fácil demais. Você chuta o pau da barraca bem facinho quando você está pensando em queijo. Beleza? Top. Vamos lá, então. A Lisbela está fazendo a seguinte pergunta. Qual a sua opinião sobre colesterol alto?
Essa é uma pergunta muito abrangente, né? É difícil da gente responder sobre colesterol alto. Eu vou falar em relação a... vamos falar em relação A ao gente já tem um colesterol. podcast de umas 2 horas falando sobre colesterol, né, Altran? Exatamente, a gente tem podcast sobre isso. A questão é, quando a gente fala colesterol alto, você está falando alto quanto? Isso é a primeira coisa. Né? Segundo, você está falando da lipoproteína que envolve colesterol total, você está falando do LDL, você está falando do HDL, você está falando do VLDL, você está falando... essa pessoa, ela tem colesterol alto, mas é resistente à insulina, tem hiperglicemia, essa pessoa tem colesterol alto, mas é uma pessoa saudável, magra, né? Esse colesterol tem HDL, porque não é só você pensar em colesterol alto. Eu tenho que pensar que o colesterol, ele é uma molécula, e essa molécula está interligada com diversos processos. Então, eu preciso saber qual é a relação desse colesterol com esse processo aqui. Por exemplo, o colesterol total e o HDL. Esses dois se relacionam entre si. E a relação tem que ser menor do que 4. Ou seja, se eu pegar o colesterol, colesterol total, dividir pelo HDL, tem que dar menor do que 4. Para esse colesterol estar alto e a relação dar maior do que 4, isso pode ser um problema. Mas se der menor do que 4, não é um problema. Então, é muito relativa essa pergunta. Não dá para a gente responder assim, batendo na tecla e dizendo, ok, é assim e acabou-se, não. Tá? Mas eu posso te dizer uma coisa. O colesterol, independente de qualquer coisa, ele é contextual. Então, alto ou baixo em relação a quê? Alto ou baixo acompanhado de quê? Qual é o contexto inflamatório daquela pessoa? É uma pessoa que tem inflamação, níveis de inflamação alta, hiperinsulinemia, hiperglicemia, triglicerídeos altos também? Tem muita coisa, certo? Muita coisa que precisa ser vista. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, Felipe? Fala, macho. Tu não Isso. fala nada, fica só balançando a cabeça. Rapaz, é porque você, quando começa a falar, eu tenho até medo de interromper. É aula em cima de aula. Mas, Altran, é isso. Não tem como a gente falar nada além disso, não, entendeu? É um número muito solto. Você tem que fazer relação com tudo, com triglicerídeo, tem que ver o contexto geral. É isso que você falou. Não tem muito o que adicionar, não. Agora, eu sugiro que ela procure o podcast que a gente fez, que aquele podcast está muito top. Acho que são 2 horas e pouco só falando de tudo sobre Só colesterol. falando sobre colesterol. Foi muito bom. Uhum. Muito bom. A Marina está fazendo a seguinte pergunta. Treino calistenia. É bom tomar creatina para melhorar meu treino e a minha massa magra? Qual a sua opinião sobre creatina? A outra, creatina é um dos poucos suplementos aí, né? Que a gente tem algumas coisas relevantes sobre ela. Eu gosto da creatina, dependendo do contexto dela, eu acho que é legal. Pode ser. É outra coisa que a gente vai falar meio que sem saber, porque a gente não sabe o contexto geral. Mas, de modo geral, eu gosto de creatina e eu acho que pode ajudar ela, sim. Sim, sim. A creatina, ela é, como você falou, um dos poucos suplementos que tem uma eficácia comprovada, né? E não só em relação à força muscular, a treino, mas a cognição, a melhoria da qualidade de vida de uma maneira geral, aumento de massa magra. Então, vale a pena, tá? Vale a pena investigar e ver com o seu nutricionista se é interessante para você. Uma pessoa que tem uma dieta animal-based, ou seja, que consome bastante carne vermelha, não há uma necessidade tão grande de você suplementar a creatina. Mas uma pessoa que já tem um consumo de carne um pouco menor, suplementar a creatina quase que não sai. Pode ser interessante, tá? Mas é um excelente suplemento, tá? Vale a pena investigar um pouco mais. Né? E atrás de uma creatina de qualidade, quando for. Sim, uma creatina de qualidade de preferência, claro, né? A Dini Fanti está fazendo o seguinte: Mix Right com componente efervescente. É assim mesmo? Estou tomando em jejum e dá enjoo. Não sei nem o que é Mix Right. Tu sabe o que é isso? Tô com o Google aberto aqui, mas posso pesquisar. Não sei o que é isso, não. Manda aí o que é isso direitinho aí. Pois é, Dini Fanti, manda pra gente. Vamos lá. É verdade que um período... isso aqui já foi. Essa semana irei fazer apenas uma refeição. O que fazer para não ficar desnutrida? Você vai fazer uma refeição durante a semana toda, ou você vai fazer uma refeição por dia? Se for fazer uma refeição durante a semana toda, você vai fazer praticamente um jejum de 7 dias, né? E se você vai fazer um jejum de 7 dias, eu aconselho você a estar numa dieta bem adequada, né? Uma dieta bem equilibrada para que você possa fazer esse jejum. Na realidade, eu não aconselho você fazer jejum de 7 dias, a não ser que você tenha muito peso para perder.
né? Não acho que seja necessário você fazer um jejum tão prolongado para poder você ter o tipo de resultado que a gente está sugerindo aqui, né? A outra, doutora Rive Andrade, ela fez uma pergunta interessante. Ela é dentista, pelo que eu vi aí, trabalha na rede pública e com criança, e disse como é que ela poderia substituir substituir o leite, né, em casos onde for preciso. Eu sempre falo para meus pacientes, aqui no Nordeste a gente tem facilidade de encontrar leite de coco. A gente consegue fazer leite de coco facilmente. Minha mãe faz todo dia aqui, ó. Desde quando eu desço lá, tomo um café, boto um pinguinho dentro, beleza. A gente tem que observar aí, ó, preço de leite tá caro. O leite aqui em Natal tá R$ 9 o preço do leite. E um coco é R$ 2. Você consegue fazer leite de coco. É uma das minhas dicas aí, é tentar substituir por leite de coco. Porque se você for para leite de castanha, leite de amêndoa, caríssimo também. Acho que não vai rolar. Não só caro, como é cheio de oxalato. De todas as bebidas vegetais, a de coco é a bebida mais adequada, tá? Mas vale a pena ressaltar que nenhuma delas chega perto do valor nutricional do leite de gato, ok? Então, por exemplo, se fala muito de que o leite é uma... Inclusive, Altran, Ah. inclusive quem rapa o coco é esse aí que comentou, meu pai. O leite de coco é top. Ele colocou aí. ele é o rapador do coco. Ele é o rapador de coco. Mas é isso, né? Claro que não chega perto. Né? Não chega nem perto da qualidade do teor nutricional do leite de vaca. O leite de vaca é uma fonte muito importante de cálcio. Não tem por onde correr isso aí. Tá? Inclusive, eu estava conversando com a Sabrina, mais uma vez a Sabrina aparecendo aqui no podcast. Estava conversando com ela estava me falando que do terceiro mês para frente ela começou a ter déficit de cálcio mesmo suplementando. Aí ela começou a tomar leite, que ela não tomava, e resolveu o problema. Então não dá para dizer que leite não é uma boa fonte de cálcio, cara. Leite é uma excelente fonte de cálcio, tá? E faz diferença. Agora, se a criança tem intolerância, ou se não pode tomar, ou se está muito caro realmente, e tem que substituir, aí tem que procurar outras fontes de cálcio para poder substituir essa aí, certo? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Essas perguntas ficam tudo misturado aqui. Fica. A IDI está fazendo a seguinte pergunta. Emagreci demais. Como fazer um superávit calórico sem alterar a saúde? Quando você fala emagreceu demais, IDI, você está desnutrida? Você está abaixo do seu peso? Você perdeu massa magra ou não perdeu massa magra? Né? Então, é importante verificar isso aí. Tá? Não é simplesmente, não é uma pergunta que eu digo assim, faça isso e está resolvido. Né? Para fazer superávit calórico, você pode fazer superávit calórico comendo mais gordura. Né? Mas, eu não sei se isso vai resolver a sua questão. Tá? E aí a gente vai entrar com exercício físico, a gente vai entrar com musculação, a gente vai entrar com o alimento no horário certo, talvez entre com um pouquinho de carboidrato aí na jogada, se você tiver magro demais com a taxa de gordura muito baixa. Então é muito individual, né? Muito individual e precisa de uma análise muito específica para te dar uma resposta. O Adri Wagner aí, a pergunta que não quer calar na boca do estagiário. E a mentoria? Cara, vai sair. Eu vou começar a formatar isso. Eu já tenho uma reunião já agendada com a pessoa que me orienta nessas questões internéticas e tudo mais. A gente já vai se encontrar e eu vou começar a elaborar isso aí. Fica tranquilo que vai sair. Top. Deixa eu ver o que mais de pergunta. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Aqui na caixinha de pergunta não tem mais nenhuma pergunta. Ah, tá aqui. A Maria de Lourdes perguntou: a carne é insulinogênica? Resposta: depende. Depende de quê? Depende do seu contexto. Que contexto? Você é uma pessoa que está consumindo mais carne em um contexto de glicemia mais alta, de um contexto de alta ingestão de carboidrato? Ou você é uma pessoa que está ingerindo mais carne num contexto de uma dieta cetogênica com baixo carboidrato? Isso faz diferença do estímulo que vai haver a insulina ou não, tá? Tem uma aula que eu dei tem um podcast que eu dei para quem não lembro agora quando foi que eu gravei, onde eu falo sobre a proporção entre insulina e glucagon. Tem uma série de posts também no meu perfil falando sobre isso aí, tá? Então depende do contexto para você ter uma ideia se é ou não insulinogênica, depende do contexto.
E depende desse muita carne que é, né, Altran? Às vezes a pessoa pensa que tá muita carne, mas nem tá. É, exatamente. Comer muita carne não é fácil, né? A Mazinha está fazendo a seguinte pergunta, Felipe. Essa pergunta é boa. Vou deixar você responder. Vocês prescrevem shot em jejum? Geralmente, quando a pessoa toma, eu deixo, sabe? Mas prescrever já, assim, não vejo muita lógica. Mas tem gente que gosta, entendeu, Altran? Ó, eu adoro tomar limão e não sei o que, não sei o que. Eu disse, ó, continue, porque eu vou me preocupar em corrigir, ó. Eu vou me preocupar em fazer que você mude sua rotina, entendeu? Porque às vezes, Altran, qual o problema? O cara faz um shot matinal, come pão de meio-dia, macarronada de meio-dia, de pão de manhã, macarronada de meio-dia e janta, sei lá, alguma outra besteira. E acha que o shot vai salvar. Então você passa o dia se inflamando e bota uma colherzinha de cúrcuma de manhã e acha que aquilo vai E revolucionar a sua acha que vida. resolveu o problema, né? Então, não. Se você for no meu feed lá, Mazinha, você vai ver, tem um post escrito, intitulado A Cereja do Bolo, é o título do post. Tá? Tem uma figura de um bolo, assim, com um cara colocando uma cereja em cima. Certo? Então, a cereja do bolo é o shot. Mas para ter cereja do bolo, antes eu preciso ter o bolo. Tá Exato. entendendo? Então não adianta tomar shot como se fosse a solução. Certo? Isso aí é um ritual que você faz e não vai fazer diferença nenhuma se a sua alimentação não estiver controlada. Então a diferença que ele vai fazer é 0,01% se a sua alimentação estiver controlada. Isso. Se a alimentação não estiver controlada, ele não faz diferença nenhuma. Então, traduzindo, tomar ou não tomar é uma questão de preferência pessoal, desde que você esteja com a alimentação legal, com a alimentação combinada. A preocupação da gente é corrigir o resto da rotina. Esse shotzinho aí, ó, Nancy, você não tem ideia da quantidade de gente que acha que shot é a solução. Puxa. Só o que tem, Altran. Só o que tem. Só o que tem. Junto com muita gratidão, a galera gosta. Gosto. É só o que tem, entendeu? A Carla está fazendo a seguinte pergunta. Ganhar massa magra de forma saudável para quem sempre foi magro, carboidrato ajuda? Ajuda. Pode ajudar, sim. Colocado de forma pontual, no momento certo, ele pode dar um boost que vai fazer com que você tenha o melhor dos dois mundos, entendeu? É o que você falou no começo, né, Altran? A insulina ali, ele é um hormônio anabólico, né? Se você colocar alguma coisa que estimule ela no momento certo, como você está falando, dá certo. Exato. Exatamente. O glucagon aumenta a glicemia. Sim, aumenta a glicemia. Mas ele aumenta a glicemia estimulando a gliconeogênese. Tá? Então, ele não aumenta para você ficar diabético. Ele não aumenta para você poder ter problema. Você tem que lembrar que sempre que se o seu corpo está funcionando da forma correta, qualquer aumento que tiver é dentro do intervalo estritamente controlado. Por exemplo, quando eu estou em jejum e faço uma atividade física, como hoje pela manhã, por exemplo, o que é que acontece com a minha glicemia? Minha glicemia aumenta. Mas ela não aumenta patologicamente. Ela aumenta porque eu estou com esforço físico e eu não estou consumindo carboidrato. Então, meu fígado produz mais glicose para poder suprir as necessidades do meu corpo. Isso é um efeito natural. Tá? É bom, importante isso ficar claro aí para todo mundo. Tireoidite de Hashimoto e jejum. Pode? Claro que pode. Claro que pode. Não tem nenhum problema você fazer de jejum quando você tem tireoidite de Hashimoto. Gente, assim, tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. Tá? A tireoide diminui ou para de fabricar o T4, que é o hormônio que ela fabrica. Se você está repondo o hormônio, está resolvido o seu problema. Quer seja repondo o T4, quer seja repondo T4 e T3, mas está resolvido o seu problema. Você segue vida normal. Tá? O principal ponto é tentar curar o intestino, né, Altran? Exatamente. E o jejum pode ajudar, inclusive. O que não vai acontecer é o jejum curar a sua tireoidite Hashimoto, tá certo? Até porque uma vez que você tem tireoidite Hashimoto, você não cura mais, tá? Você deixa de atrapalhar dependendo do que você comia, né, Altran? Exatamente. Você deixa toma café da manhã uma torrada. Você com se você tem uma doença autoimune e você corrige a alimentação,
tá? A probabilidade de não surgirem outras doenças autoimunes é muito grande, tá? Se você tem doença autoimune e não corrige a alimentação, normalmente aparece uma segunda e uma terceira doença autoimune. Verdade, verdade. A Nancy, glicemia de jejum normal, hemoglobina glicada 5,9 e insulina 3. Significa pico de glicose? Exatamente, significa que você tem picos de glicose. Vez por outra, sua glicosezinha dá uma subida, tá? Provavelmente isso aí é uma pessoa que tem Eu diria que isso aí está muito parecido, por exemplo, comigo, sendo que a minha glicada é 5,6, 5,7, não chega a 5,9. Mas é muito parecida comigo. Por quê? Porque eu mantenho uma dieta de baixo carboidrato na maior parte do tempo. Vez por outra, eu como sushi, como uma coisinha, e aí isso faz a minha glicemia ir um pouco além do normal, que é perfeitamente compreensível, e, consequentemente, aumenta um pouquinho a glicada lá no final. Se eu mantiver uma linha dietética de 3, 4 meses bem rigorosa, quando é lá no final, minha glicemia glicada, minha hemoglobina glicada, melhor dizendo, está 5,5, 5,4. Isso é manipulável. Ana Rita Branco. Qual é o melhor queijo para a saúde? Mais maturado ou fresco? Exemplo de melhores queijos. Ana Rita, essa pergunta é uma pergunta que a resposta é depende. Né? Por que depende? Depende. Você quer um queijo para aumentar, um queijo que tem uma melhor relação proteína-energia? Aí vem os queijos mais brancos, né? Ricota, cottage e tudo mais. Você quer um queijo com mais gordura, porque você está querendo acrescentar mais gordura na alimentação? Aí são os queijos mais amarelos, né? Via de regra, quanto mais curado, melhor. Certo? Deixa eu fazer uma observação aqui, que foi uma discussão em sala de aula. A gente tende a falar porque a gente imagina que a pessoa entenda quando a gente fala que queijo amarelo é melhor, queijo amarelo é melhor. Sendo que quando eu era aluno, né, levantaram a bola assim, não, então bora comer cheddar, porque é um queijo melhor porque é amarelo. O que dá o amarelo do queijo aí, às vezes é corante, né, de cúrcuma natural que eles botam. Sim. Então não se baseie só porque o queijo é amarelo, porque cheddar nem queijo é. Importante falar isso aí. Exatamente. Tem que ver se é queijo de verdade, né? Tem uma pergunta aqui na caixinha, DM1 e jejum. Essa pergunta é boa. Vamos definir o que é DM1 primeiro. DM1, diabetes mellitus tipo 1, é aquela pessoa que não consegue produzir insulina. Ok? Tá? Então, via de regra, essa pessoa, ela se beneficia muito de uma dieta low carb ou de uma dieta cetogênica, porque diminui a necessidade dela injetar insulina, mas não elimina a necessidade de injetar insulina. Isso é importantíssimo ficar claro, tá? Pessoa que tem diabetes tipo 1 vai precisar injetar insulina por toda a vida. Não tem jeito. O corpo dela não produz e ela precisa injetar de fora, tá? Então, a pessoa que tem DM1, ela pode fazer jejum. Muitas vezes ela deve fazer jejum se ela assim quiser. Mas ela sempre vai precisar injetar insulina. Então, o jejum não é uma desculpa para não injetar insulina quando for comer de novo. Tá? E também não vale fazer jejum e comer pizza para quebrar o jejum. Certo? Tem que ser muito bem monitorado isso aí. Tem que ser muito bem monitorado com a ajuda de um profissional. A outra, eu tive uma paciente no ano passado que ela tinha diabetes tipo 1, meti ela no low carb cetogênica e ela gosta do jejum. Aí ela começou a fazer. Fazia assim, jejum não tão prolongado, entendeu? Fazia 16, 14 horas. Mas ela disse que ajudou demais a estabilizar a glicemia dela, entendeu? E a quantidade de insulina, claro, reduziu. Pois é. Isso ajuda bastante. Mas precisa ter atenção, porque precisa saber exatamente o que fazer com a insulina para não ter problema. Tá? Não estou repondo hormônio. Está a ser muito difícil o verdadeiro diagnóstico. Olha, precisa verificar, nem eu nem o Felipe somos médicos para te dizer nada, mas precisa verificar essa questão da tireoidite Hashimoto para poder repor o hormônio, tá? Não dá para resolver sem repor o hormônio, não. Você tá falando aí o que a gente comentou. A Clécia aqui foi a pergunta que a gente fez. Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma? A Jaque Barbosa, não devo treinar no dia do exame de bioimpedância. Sim, Jaque, não deve, principalmente se for antes. Se for depois, não tem problema.
mas antes você não deve treinar. Na hora que você treina, especialmente quando você treina musculação, o que é que acontece? Você direciona fluido, direciona líquido para dentro do músculo. Então você vai aumentar artificialmente a sua massa magra, tá? Então a balança de bioimpedância vai dar um resultado que você realmente não tem, ok? Então não é assim. Ó, o Daniel tá falando o seguinte, tem cheddar e tem cheddar, é verdade. Tem queijo cheddar de verdade, com fermentação longa de mais de 15 meses. É verdade. O problema é que tá falando do que não é. a gente tá falando do que não é, né? Claro. Neide, olá, cortejos industrializados. Acho que devo tirar também leite e derivados? Dizem que são muito inflamatórios. Neide, a gente falou sobre leite aqui no comecinho. Isso é muito individual. Você se dá bem com leite? Tira por 30 dias e veja como é que você se sente. Se sentir melhora, massa. Se não sentir melhora, não faz diferença. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com leite. Com leite ou sem leite, a minha performance é exatamente a mesma. Não tem diferença. Então, para mim, não faz diferença. Tá? Isso é uma coisa que vai variar de acordo com a pessoa. Ó, a Fabiana aí, tô esperando o Henrique lançar a mentoria para os pobres coitados estudantes de nutrição. Fabiana, vai rolar, tá? Eu vou começar a formatar essa mentoria para esquematizar com vocês, tá certo? Vai dar certo. Eu tô montando um negócio com uma professora minha aqui. Inclusive, quero lhe convidar ao vivo aqui para participar desse curso que a gente tá fazendo. Ah, tá certo. Mentoria para estudante de nutrição também. Porque Ah, é? eu acho que você recebe, e eu recebo também muita pergunta do povo agoniado aí, ó. Ei, tô me formando aí, e agora, e agora, e agora, e agora? Inclusive, quando eu me formei, você sabe que eu falei com você, disse, Altran, bora, agora me ajude a ser nutricionista. Foi verdade ou mentira? Foi. Quando a Altran lançar essa mentoria, estudantes de nutrição, gastem seu dinheiro, gastem não, invistam seu dinheiro nisso, porque vale a pena. Legal. Bom, deu 1 hora já, cara. Foi rápido, né? Quando a gente Foi bota rápido. pergunta Quando e é pergunta e resposta, resposta, meu né? amigo, é muito rápido. Muito legal. Ó, mais um aqui da Cíntia. Cíntia Maria. Cíntia vai ser a última dessa rodada. Jejum durante o período de menstruação. O que você acha? O que você acha, Felipe? Eu ouvi relatos, muitas mulheres já comentaram que pode alterar o ciclo menstrual, altera fluxo ali. Uhum. Mas assim, eu acho que a boa e velha resposta depende, né? Eu acho que é uma questão muito particular, porque depende muito da pessoa, depende de como é o fluxo, depende se o fluxo é intenso, se não é, né? Se é uma pessoa que está no peso, se é uma pessoa que não está. Tem tantas possibilidades, né, diferentes para a gente poder opinar que fica difícil, né? A gente vai fazer mais perguntas e respostas, né, Felipe? Mais lá na frente. Ela é bem interativa e dá para ajudar muita gente aí, né? Pois é, o pessoal gostou bastante. Meu amigo Felipe, próxima semana teremos live dos Cavaleiros da Apocalipse Nutricional, né? Certeza. Então, não teremos nutrição em dose dupla, mas teremos nutrição em dose quádrupla, né? Estaremos aqui você, Dr. Adolfo Duarte, Dr. Marcelo Cardoso, falando sobre dieta cetogênica, né? Sobre mitos e verdades da dieta cetogênica. E como sempre, não vamos ter papas na língua, né? Pensa numa coisa que a gente não tem aí. Se provavelmente seja uma live que eu fale menos ainda, né? Porque Marcelo fala muito e Adolfo também. Show de bola, meu amigo. Obrigado pela presença, hein? Que é isso, Altran. Próxima segunda, estamos aqui de novo. Prazer. Show de bola. Forte abraço, hein? Tchau, pessoal. Valeu, um abraço a todo mundo. Valeu.